Olá, segundo ano. Hoje nós vamos falar de português na unidade 3, Amigos Especiais. Então, abre lá a apostila na página 59, que nós vamos fazer as atividades da página 59 a 66. Nós vamos falar nessa aula sobre divisão silábicas, palavras com C ou G, escrevendo palavras com H no início e produzir cartaz. Vamos lá? O que é sílabas? As sílabas são fonemas ou grupo de fonemas, pronunciado por meio de uma única emissão de voz. Na língua portuguesa, a base das sílabas são as vogais A, E, I, O, U. Dessa forma, podemos afirmar que não existe sílaba sem vogal. As palavras da língua portuguesa nem sempre são pronunciadas com a mesma entonação vocálica, e por esse motivo as sílabas podem ser classificadas em tônicas ou átonas, dependendo da maior ou a menor intensidade. Então, olha aí na apostila de vocês, na página 59, ó. As palavras têm quantidades diferentes de sílabas, ou seja, pode ser formada por uma, duas, três ou mais sílabas. As vogais são a base de uma sílaba. Não há sílaba sem vogal, mas há sílaba sem consoante. Então, olha lá. Eu preciso, para mim fazer uma sílaba, eu vou precisar de uma vogal e uma consoante. Então, não há sílaba sem vogal. Mas então, professora, como é que tem sílaba sem consoante? Porque, ó, se eu falar au, é uma sílaba sem a consoante, não é? Se eu falar não é uma sílaba sem consoante? É só duas vogais, não é? Se eu falar assim, ó, uai, eu estou também falando uma sílaba sem consoante. Então, não há sílaba sem vogal, mas há sílaba sem consoante. Então, o que é uma sílaba? É uma vogal e uma consoante junto, mas também pode ter sílabas sem a consoante, ok? Que são aquelas palavrinhas que eu acabei de citar. Au, uia, au, também são encontros vocálicos, não é? Então, estão lembrados disso? Então, tá. Encontros vocálicos também não é uma sílaba, ó. Au, ei, ui, não é? Mas ela é o quê? Uma sílaba sem a consoante, ok? Vamos lá, vamos continuar? Divisão silábica. A divisão silábica é a separação das diferentes sílabas que formam uma palavra. É uma sílaba e um pequeno conjunto de fonemas emitido em uma única emissão de voz. No português, a vogal é o núcleo da sílaba. Assim, cada vogal corresponde a uma sílaba, não havendo sílaba sem vogais. Lembra que a professora acabou de falar que sem a vogal não tem sílaba, ela fica só sendo uma letra, não é? Sílaba e divisão silábica, página 59 ainda, ó. Leia de novo a parte do verbete gato. Gato com letra maiúscula e gato separando as sílabas, ó. Nessa parte do verbete aparece 2 vezes a palavra gato. Qual é a diferença da forma que estão escritas? Comente com o seu colega. A professora acabou de falar, né, a forma, né? Agora pronuncie em voz alta e devagar a palavra a seguir. Observe quantas partes a pronúncia da palavra se divide. Então, eu vou falar bem pausadamente, ó. Gato. Quantas vezes eu abri a boca para falar gato? Ó, gato. 2 vezes. Então, ela tem 2 sílabas. Cada uma das partes da palavra pronunciada é uma única emissão de voz e nós chamamos de sílaba. Analise novamente essa palavra, pinte a alternativa que mostra como as sílabas delas são formadas. Vogal mais vogal,
Consoante mais vogal? Consoante mais consoante? Lembra que a Pro falou que não há sílaba sem a vogal? Lembra? Então, pensa aí e pinte a certa. Palavras e suas divisões silábicas. Agora nós vamos falar da classificação, ok? Palavra água. Quantas vezes eu abro a boca para falar água? Água. 2 vezes. Então, ela é uma palavra de sílaba, porque eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra água. Agora, vamos ver a palavra sabonete. Vamos ver quantas vezes eu abri a boca para falar sabonete? Sabonete. Quantas vezes eu abri a boca? 4. Então, essa palavra tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. Agora, vamos ver a palavra mão. Olha lá, mão. Quantas vezes eu abri a boca? 1 vez. Então, ela é uma palavra monossílaba. Agora, carroça. Agora tem um detalhe aqui, ó. Carroça tem 2 R's. Lembra que a professora falou em sala de aula que as palavras RR e SS não podem ficar juntinhas? Então, vamos ver como é que eu pronuncio a palavra carroça? Ó, porque tem o R lá, olha o caipirinha, ó. Carroça. Quantas vezes eu abri a boca? 3. Então, ela é uma palavra trissílaba. Eu abri a boca 3 vezes para falar. Assobiar. Olha 2 S. Posso deixar eles juntos? Não. Cada S tem que ficar no lado da palavra, ou seja, no lado da sílaba. Então, vamos lá. Assobiar. Quantas vezes eu falei? 4 vezes. Eu abri a boca 4 vezes. Então, ela é uma palavra polissílaba. Agora, relógio. Vamos ver relógio? Relógio. Quantas vezes a professora abriu a boca? 4. Então, ela é uma palavra polissílaba. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar? Agora, escrevendo palavras com C ou G. Durante o período de alfabetização, é muito comum que as crianças façam trocas de determinados grafemas. Grafemas é letras, tá? Como já visto em aulas anteriores, pois os fonemas é sons. Pois os fonemas dessas, quando unidas a uma vogal, se tornam muito parecidas. Exemplo, ó, o B e o P, o F e o V, o T e o D. Então, lembra que vocês sempre trocam isso? Vocês sempre escrevem errado, trocando? Principalmente F e G, vocês trocam? Então, hoje nós vamos falar, assim também acontece com o C e o G. Então, nós vamos falar sobre isso também hoje, porque vocês trocam também. Às vezes sabe até pronunciar corretamente, né, na linguagem, mas vocês acabam trocando. E hoje nós vamos falar do C e do G. Veja o exemplo apresentado na apostila. Então, na página 62 aí tem esse exemplo, ó. Escrevendo palavras com C e G. Leia as palavras a seguir e ligue cada uma ao seu significado. Cola, substância com que se ligam materiais como madeira, pano, papel, couro e metal. Gola, parte da roupa que fica em torno do pescoço. Mas se eu colocar o G aqui, não vai ficar gola também? Se eu colocar o C aqui, ó, na palavrinha gola, não vai ficar cola? Viu que muda? Se eu colocar uma letrinha, já muda todo o significado da palavra? É isso que a Pro tenta sempre falar em sala de aula para vocês. Antes de escrever, pensou na palavra. Fala ela baixinho, que daí você vai ver que o som, ele modifica quando você fala. E ó, a palavras C e G, elas também possuem 2 tipos de sons. Se eu falar o C com o I, vai ficar si. Se eu falar o C com o E, vai ficar C. Mas se eu colocar o O aqui, vai ficar co. Então, a letrinha C, quando eu coloco o A, o O e o U, ela tem um novo fonema, ou seja,
ela tem um novo som. Assim também acontece com a letrinha G. Se eu colocar o I aqui, vai ficar G. Se eu colocar o E, vai ficar G. Mas se eu colocar O, ou A, ou U, vai ficar Gá, Go, Gu. Viu como muda os fonemas? Viu? Então, é importante a gente prestar atenção e antes de escrever, falar a palavra baixinho, ok? Veja algumas palavras escritas com C e G, ó. Gola, cola. A professora acabou de falar, né? Ó, as palavras são praticamente quase iguais, muda o quê? A primeira letra. Faca, ó, o C e o A já teve outro fonema, não é? O K não teve outro fonema? Se eu colocasse o C e o A aqui, muitos de vocês falam Sá, e não é Sá, é K. Ela só fica o mesmo sentido se for o I e o E, que fica Si e C, ok? Caldo também mudou. Não ficou saldo, ficou caldo, né? Teve um novo som, ok? Até aí? Escrevendo palavras com H inicial. Então, vamos lá? Vamos falar sobre um pouquinho do H, que é outra letrinha também que vocês começam a escrever errado porque ela não tem som fonético. Vamos ver? O H é a única letra do nosso alfabeto sem valor fonético, ou seja, sem som. Nas palavras com H, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou até mesmo no fim das palavras. Então, vejam lá, palavras com H no início. No início das palavras, o H é utilizado por razões etimológicas, sendo mantido o H inicial existente na palavra de origem, como nas palavras hoje, haver, homem, hábito, hélice e herege. Então, veja que vocês sempre, quando vão escrever a palavrinha hoje, vocês não colocam H ou homem, aí a professora pega e fala, não, precisa o H, e vocês ficam lá pensando, né? Nossa, por quê? Se eu escrevi correto? Porque ela não tem som fonético. Ela está na palavra, mas ela não tem o som fonético, tá? Por isso que vocês às vezes confundem. Palavras com H no meio. No meio das palavras, o H é utilizado nos dígrafos CH, NH e LH, como nas palavras mochila, acarinhado e molhado. Nos dígrafos, cada consoante perde sua unidade sonora, uma vez que a sequência das duas consoantes forma um único som, representado apenas por fonemas. Então, veja, ó, se eu colocar o A em cada uma dessas sílabas aqui, ó, cada uma dessas letrinhas, aí eu vou formar a sílaba, ó, chá, inhá e lhá, viu? Eu formei sílabas através do CH, NH e LH. Se eu colocar o O, vai ficar xô, inhô e lhô. Muda o som fonético, a sonoridade da palavra, ok? Agora, escrevendo palavras com H inicial. Então, olha lá, leia o anúncio a seguir. Página 59, tá, da apostila. Quer viajar e não tem como deixar o seu cão? Há 3 anos, tia Hilda hospeda cães oferecendo os cuidados básicos e carinho ao melhor amigo do homem. A vacinação do cão deve estar em dia. Rua Brasil, número 155, Olambra, São Paulo. E o telefone. Sublinhe no anúncio as palavras iniciadas com H. Então, vai ler aqui, ó, no anúncio e sublinhar. O que é sublinhar? Ó, riscar embaixo. Mas se você quiser, pega o lápis de pintar, pega uma cor que você gosta e circula e pinta, que vai ficar mais ainda registrado na sua cuquinha, ok? Agora pronuncie as palavras em voz alta. A letra H é início da palavra. Apresenta som? Converse sobre isso com seus colegas e professor. Então, conversa com alguém de casa se ela produz som no início da palavra ou não, ok? Veja alguns exemplos. Então, vamos ver os exemplos da H etimológico no início. Então, vamos lá. Habilidade, habitante, hambúrguer, haver,
herbívoro, hesitação, hipocrisia, história, hoje, homem, homogêneo, honestidade, horóscopo e horrível. Vocês viram que em todas essas palavras aqui, o H pronunciado não obteve som na palavra? Ele continua ali, mas o quê? O fonema continua igual, não é verdade? Criando cartaz. Agora, lá na página 66, vocês vão criar cartaz. Então, lá tem bem explicadinho, mas a Pro vai explicar aqui também. Os cartazes são materiais que oferecem destaque para a mensagem e para a marca. Esse é um principal objetivo, destacar algo que precisa ser divulgado ou informado. Por isso, o cartaz precisa chamar a atenção. Normalmente, esse tipo de material é exposto em fachadas ou locais que recebem um maior fluxo de pessoas. Isso, agora nós vamos ver as características dos cartazes. Então, primeiro a Pro vai explicar por que tem cartaz. O cartaz, ele precisa chamar a atenção. Então, geralmente, ele é colocado onde tem fluxo de pessoas, onde tem bastante pessoas. E ele precisa, sim, ser colorido, precisa ter letras grandes e ele precisa chamar a atenção. E ele é utilizado para várias coisas no dia a dia das pessoas, né? Para informar, para conscientizar, para fazer propagandas. Então, nós vamos falar as características agora, ok? Os cartazes podem ser divididos em cartaz interior, cartazes de ruas, cartazes com função informativa e cartazes com função apelativa. Os cartazes com função informativa têm como objetivo apenas a informação. Tem um cartaz para informar as pessoas de alguma coisa que está acontecendo. Informa ao público sobre algo que é de interesse da maioria das pessoas que frequenta aquele espaço onde está inserido. Já os cartazes de função apelativa são cartazes utilizados na publicidade e na propaganda. Tem como objetivo a divulgação e a venda de produtos ou serviços. Por isso, é comum encontrarmos modelos bem chamativos e coloridos. Então, esse quer fazer venda, né? Quer vender alguma coisa, quer informar alguma coisa sobre algo que precisa ser vendido. Então, esses cartazes, ó, geralmente eles são assim, ó, bem coloridos. Para quê? Para chamar a atenção e as pessoas venderem, ok? Então, agora nós vamos para atividades. Na apostila de português, vocês têm atividades sobre tudo isso que a professora Isa explicou e falou, da página 59 a 66. Então, pegue a apostila, realize as atividades, porque na próxima aula a professora vai corrigir tudinho e explicar novamente. Beijocas, beijinho e muito beijo para vocês!